João, você me escuta? Oi, Daniela, vocês estão escutando? Sim, boa tarde. Opa, boa tarde. A gente começa às 5h30, né? Mas aguardar aqui as pessoas irem chegando. Daniela, só para eu ir organizando aqui, qual é o teu artigo, hein? É o artigo 845, né? Pronto, então, O a título do importância da artigo, interação com stakeholders para inovação, né? esse mesmo. Perfeito. Bruno? Oi, escutando aqui, Ah, João. agora. Ah, tá bom. Já vou organizando aqui os vídeos para o início, só confirmei aqui com a Daniela qual delas qual É dos. 8 minutos de cada um, né, Bruno? Isso, são 8 minutos de vídeo, né? Eu vou abrindo aqui os vídeos. Se o vídeo tiver bloqueado pelo autor, a gente abre os 8 minutos para que ele apresente com as palavras mesmo para a gente, e depois tem mais Uhum. 8 minutos de discussão para cada trabalho. Ao final dos quatro, são quatro, né? Que a gente vai trabalhar aqui, tem um espaço para discussão, que aí, dependendo do tempo que a gente conseguir, né, a gente vai até a previsão aqui, né, que vai até às 7 horas, até às 19, tá? Tá. Mas, Só que assim, ó, outra pode falar. vez a gente fez as apresentações contínuas e depois os Sim, sim. debates. O pessoal prefere fazer assim. Ah, tá. O debate individual deixa também tudo para o final, é isso? É, Ah, tranquilo. Na verdade, a gente tem que ter dois momentos, o das apresentações e os debates, né? Se você isso. preferir assim, até porque você é moderador, a gente faz assim, tá? Na verdade, o ano passado o pessoal preferiu assim, mas daí a gente consulta o grupo, né? Ah, a referência que a gente tem é essa que eu te falei, que são os 8 minutos de apresentação mais 8 de debates para cada um, né? Ou seja, são os quatro, a gente repete essa mesma rotina e depois Isso. abre para uma discussão mais global, que você modera, né? Você vai tratando de um por um, né? A sugestão, a orientação, na verdade, é essa, para ter essa ordem, mas o moderador ele pode sugerir uma outra forma, a gente pode adotar também, não é problema, tá? Isso. Deixa eu te contar. Eu vou fazer uma abertura comentando o geralzão e Uhum. aí a gente fala isso. Ah, tranquilo. E aí, eu tenho que iniciar só para me apresentar, ele apresento e depois eu já passo a bola para ti. Os vídeos estão aqui comigo, eu já estou abrindo aqui, a gente tem mais 7 minutinhos, né, até o início. Eu já vou Aham. testando aqui cada vídeo, tá bom? Qualquer coisa você me Tá, fala faz aí. favor. Tá, obrigado, Bruno. Por nada, que é isso.
Ana Carolina entrou. Ana Carolina, você escuta? Marcelo também entrou agora. Vocês só confirmam, por gentileza, se vocês estão escutando. E falem. Sim. Olá, Oi, tudo bem? Carolina. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Olá, Sim, Marcelo. tudo boa bem. noite. Ou boa tarde aí, que aqui já é de noite. Ah, tá. Está um Pronto. bocadinho mais frio, digo eu, do que está aí. Ah, Depende de onde vocês estejam também, mas aqui está bastante enfim. frio. Oh, Ó, entrou mais uma pessoa que é a Isis. A gente só vai fazer o teste aqui também com ela. Depois eu só vou confirmar aqui o trabalho de cada um e saber se. Isis, você escuta a gente? Você... Oi, boa tarde. Sim, escuto. Perfeito, perfeito. Tem mais uma pessoa está entrando. Vou fazer só o teste aqui também. Jéssica, você escuta a gente? Se estiver escutando, por favor, fala também no microfone. Oi, pessoal, boa tarde. Estou escutando sim. Perfeito. Boa tarde. Ah, pela quantidade de pessoas aqui, acho que tem mais de uma pessoa, tem pelo menos algum trabalho aqui que tem mais de uma pessoa, né? Alguém está em dupla em alguns artigos? No caso, eu tô com Eu e Jéssica, né? Carolina. Sim. Ah, Jéssica e você, né, Ana Carolina? certo. O meu colega, o professor Fernando Carvalho, também deve estar para entrar também, ainda que seja a apresentação feita por mim, mas ele também virá assistir. Tranquilo. A gente tem mais 3 minutos aqui, eu estou só fazendo essa organização. Quando a gente chegar às 5h30, combinei já com o professor João, que é o nosso moderador, para a gente ir iniciando, ter uma introdução e depois a gente vai fazendo toda a ritualística, toda a rotina que a gente tem aqui, tá bom? Aí a gente aguarda se Tá tiver bem. mais alguém chegando, a gente vai localizando. Qualquer coisa, estou com o microfone aqui desligado, mas estou escutando, vocês podem falar, tá? Boa tarde, todos estão ouvindo bem? Ana, Marcelo, Jéssica, Tudo, boa Isis, tarde. Daniela, boa tarde. Boa tarde.
Eu estou falando com você, o Olá, Marcelo. boa tarde. Marcelo está em Portugal? Sim, sim, estou eu, está o meu colega Fernando Carvalho também, Dr. Fernando Carvalho. Pelo menos nós dois estamos aqui. Eu estou falando com vocês direto da fronteira com a Argentina. Boa. Coisas que a internet nos possibilita, né, gente? Exatamente. Muito bom. João, a gente chegou no horário, eu vou começar aqui, só fazer aquela introdução que eu combinei contigo, tá? Fazer as Isso. apresentações e a gente logo na sequência inicia, tá? Eu sou Bruno Simões, estou como gestor aqui da sessão, né? Dessa sessão que está iniciando agora às 5h30. Pelo menos para a gente aqui, né? Para o Marcelo já é um outro horário, mas aqui para o horário do Brasil. E a ideia aqui é que a gente a gente vai ter a moderação do professor João, que ele quem vai puxar aqui, e eu estou responsável por tanto fazer a gestão da sessão, bem como também os vídeos, e estar atento aqui ao chat. Então, a ideia, né, a forma como vai ser feita vai ser explicada pelo nosso moderador aqui logo na sequência, e a gente tem esse cronograma que inicia agora de 5h30, ele pode ir até às 19h. A gente pode concluir antes disso, né? 19h aqui no Brasil, e só não pode depois desse horário que é o limite da gente, tá bom? Tem os vídeos de todos aqui, né? Então, eu vou passar agora a palavra ao nosso moderador, professor João, que vai explicar como vai ser feito. Eu estou aqui com apoio, atento a toda hora aqui no chat, e também qualquer coisa eu posso intervir, ajudar ou sugerir algo. Professor, fica à vontade, tá? Tá bom. Pessoal, então boa tarde, né? Estou falando aqui para vocês diretamente a 13 quilômetros da Argentina, de Santo Tomé, que é a fronteira aqui onde eu estou, onde eu trabalho, a Universidade Federal do Pampa, que é a minha universidade, e a gente vai trabalhar com vocês, então, essa sessão, né, que tem assuntos muito importantes, os 4 assuntos bastante importantes, né, para a área da administração, né, para os nossos estudos em administração e inovação também, né? Então, a gente dá as boas-vindas a todos vocês, né? É um prazer que todos estejam participando desse evento, né, que só enriquece a qualidade do trabalho que o CMEAD realiza ao longo de todos esses anos. É um trabalho bastante emocionante para a gente que está trabalhando, que é da USP, né, os fianos, que a gente chama. Para nós é muito emocionante participar desse grande trabalho aí. Então, boas-vindas a todos e todas, né, e que possamos fazer uma boa rodada de discussão e um bom evento. As apresentações são de 8 minutos e é previsto que a gente tenha até 8 minutos para discussão após cada trabalho, tá? E ao final de todas as discussões, a gente pode fazer um balanço geral de todos os temas, né, e um fechamento dos trabalhos. Então, isso é o modelo que está previsto. Mas, se vocês quiserem, a gente pode também, já aconteceu em outro tempo, de dar a sequência das apresentações e a gente deixar as discussões de cada trabalho ao final. Então, é isso que eu gostaria de ver com vocês, né? Aí a gente faz a discussão e o fechamento ao final, né? Então, não sei como é que vocês preferem. Acho que a gente pode passar todas as discussões no final. Se todos concordarem, sim. A Daniela no chat já concordou, já deu ok, né? Marcelo, para você ok. Carolina também deu ok. Jéssica também ok. Marcelo, por você tá tranquilo assim? Eu peço desculpa, mas fiquei sem internet assim, de repente, fiquei sem luz em casa. Tranquilo, mas você Mas, entendeu mas a sim, pergunta? pergunto, não. Mas vejo que no chat para deixar a discussão para o final, é isso? Isso. Ok, para mim não há problema nenhum. Perfeito. Isso, até porque, pessoal, assim, ó, se acontecer qualquer problema com a internet, pelo menos os trabalhos foram apresentados. Isso. Né? Ok, uma mas agora garantia. já está estável. Então, tá jóia. Então, a gente começa, né? Eu acho que pode seguir a sequência ali se vocês concordam, né? Que está previsto ali no programa, né?
eu acho que a primeira apresentação, se não me engano, é do trabalho do Marcelo, daí depois do outro trabalho, né? E vamos seguindo a sequência, aquela que já está ali no programa, se vocês não se importarem. Ou querem seguir a ordem alfabética? Vamos, de forma democrática, aqui decidir. Para mim é diferente, pode ser. 262, 845, 1334 e encerramos com o 609. Pode ser? Ok, sim. Então tá bom. Pronto, professor, pois eu vou iniciar aqui o vídeo, tá? E na hora que concluir eu já tiro aqui a imagem e inicia-se a discussão, tá bom? Vou colocar esse trabalho, o primeiro, só para confirmar aqui, é Culture Moderation of Innovation, Input-Output Relationship. É isso? Isso. Perfeito, vou colocar aqui. Olá, o meu nome é Marcelo e vou apresentar um trabalho desenvolvido por mim e pelo Dr. Fernando Carvalho. O título do trabalho pode parecer longo, mas prometo que no final dos próximos 8 minutos vocês compreenderão qual o papel da cultura na relação input-output de inovação. Poderá surgir a pergunta, por que é que isto importa? Ou o que é que isto tem de tão interessante? Bem, a qualidade da inovação dos países, ou dos seus sistemas nacionais de inovação, estão intimamente ligados com a competitividade dos países e das suas empresas, com o desenvolvimento económico e com a melhoria das condições de vida. A literatura dos sistemas nacionais de inovação indica que os outputs de inovação, isto é, patentes, publicações científicas, exportações de alta tecnologia, são o resultado de um padrão complexo de interações entre os diversos atores nacionais, como empresas, universidades, governo. No entanto, estas interações e, consequentemente, os seus outputs são moldados por valores e crenças sociais, isto é, pela cultura de cada país. Estudos anteriores analisaram a relação das diversas dimensões da cultura com os outputs de inovação, não tendo, no entanto, chegado a conclusões consistentes. Por exemplo, estudos seminais sugerem que as taxas de inovação são mais elevadas em países que valorizam mais o individualismo. No entanto, existe também evidência que aponta para uma maior inovação em países que valorizam o coletivismo. Isto levanta dúvidas sobre o papel desempenhado pela cultura na inovação dos países, indicando um possível papel de boundary condition, ou moderador, dos sistemas nacionais de inovação. Pois, em tese, os outputs de inovação resultam destas interações, bem como dos investimentos em inovação feitos pelos diversos atores, ao que chamamos investimentos em inovação. Se for este o seu papel, então, de que forma é que as diversas dimensões da cultura se combinam para moderar a relação entre os investimentos em inovação e os outputs de inovação? Para esclarecer estas questões, desenvolvemos um modelo conceptual que traduz duas proposições deste estudo. Primeiro, os investimentos em inovação são uma condição necessária para os outputs de inovação. E segundo, existem configurações de dimensões da cultura que moderam a relação entre investimentos em inovação e outputs de inovação. Para testar este nosso modelo conceptual, usamos dados em painel do Global Innovation Index e as dimensões da cultura de Ofsted, obtendo desta forma dados de 61 países ao longo de 12 anos. Utilizamos uma abordagem Two-Stage Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis, ou Two-Stage FSQCA, para analisar a moderação configuracional das dimensões da cultura na relação entre investimentos e outputs de inovação. FSQCA tradicional envolve a recolha de dados, a calibração das condições, a construção da Truth Table e a definição de thresholds. A abordagem Two-Stage FSQCA é idêntica a deste, mas a partir daqui difere da abordagem tradicional. Na primeira etapa, apenas são incluídas no modelo as condições antecedentes. No nosso caso, os investimentos em inovação. Na segunda etapa, é construída uma segunda Truth Table,
em que as condições moderadoras são adicionadas ao modelo. A comparação entre a primeira e a segunda etapa deve atender a 3 requisitos para a identificação de uma moderação configuracional. A saber, primeiro, não devem existir mudanças nas condições causais da primeira para a segunda etapa. Isto é, a presença ou a ausência das condições causais não deve mudar. Segundo, deve existir pelo menos uma configuração causal com mudanças de condições core periféricas entre as 2 etapas. Isto é, ser core na primeira etapa e periférica na segunda, ou vice-versa. Terceiro, em pelo menos uma configuração, um moderador deve ser uma condição core. Em termos dos resultados, começamos com a análise das condições necessárias, onde verificamos que apenas os investimentos em inovação são necessários para os outputs de inovação, sendo também relevantes, é uma condição necessária e relevante. Isto ajuda a reforçar o papel moderador da cultura, pois aquilo que realmente é necessário para ocorrer em outputs de inovação são os investimentos feitos em inovação. Passando para a análise da moderação, na primeira etapa, podemos observar que os investimentos em inovação são uma condição core para os outputs de inovação, percebendo pela bola a cheio grande, com valores de consistência e cobertura aceitáveis. Na segunda etapa, verificamos os 3 requisitos para identificar a moderação configuracional. Primeiro, a presença de investimentos em inovação faz parte de todas as configurações da solução. Segundo, existe uma mudança dos investimentos em inovação de condição core para periférica. Terceiro, o moderador aparece como condição core em pelo menos uma das configurações. Sim, verifica-se uma moderação configuracional das dimensões da cultura na relação investimentos-outputs de inovação. Os resultados mostram 3 perfis de cultura nacionais distintos que moderam esta relação e indicam que, particularmente na configuração C3, mesmo quando os investimentos em inovação perdem importância, um perfil cultural com ausência de distância ao poder e presença de individualismo, masculinidade e orientação para o longo prazo, contribui para elevados outputs de inovação. De realçar, os países típicos com a configuração C1 são os países falantes de inglês, países nórdicos e a Suíça. Na configuração C2 temos a China e Hong Kong, e na configuração de C3, países do centro da Europa, como a Alemanha, a Áustria, a Suíça, a República Checa e o Reino Unido também. Chegamos então ao fim da apresentação, compreendendo melhor qual o papel da cultura na inovação dos países. Como contributos deste trabalho, argumentamos que as dimensões da cultura se combinam para moderar a conversão dos investimentos em inovação em outputs de inovação. Os resultados sugerem uma moderação configuracional exercida pelas dimensões da cultura, em que 3 perfis culturais servem de boundary condition aos sistemas nacionais de inovação. Também reconhecemos as limitações do trabalho, nomeadamente o uso de uma medida de cultura nacional alvo de críticas substanciais, que, no entanto, tem sido validada em diversos estudos. Para além disso, a metodologia Two-Stage FS-QCA é muito recente e não tem outros estudos a validá-la. No entanto, permite, de uma forma sistemática, ultrapassar muitas das limitações das técnicas de análise de moderação que existem na atualidade. Por fim, com este trabalho oferecemos mais um passo no entendimento do papel da cultura nacional nos níveis de inovação dos países. E desta forma, concluo. Pronto, a gente concluiu o primeiro, já vou, como a gente combinou, já colocar o segundo vídeo, tá bom? Isso. Tá, obrigado, Bruno. Muito bom. Parabéns, Marcelo. Vamos agora para o próximo. Só para certificar, a gente agora vai para o 262, não é isso? A importância da interação com stakeholders para a inovação empresarial em economias emergentes 1. Viu, Bruno? Agora é o 845, pelo menos. O primeiro foi o 262.
Ah, perdão. Então, 845, já estou com ele aqui também. Que é justamente esse, o título que eu falei, mas falei a numeração de forma equivocada. 845, eu vou colocar na tela. A importância da interação com stakeholders para a inovação empresarial em economias emergentes. Um estudo no contexto brasileiro. Esse artigo ele foi escrito por Freitas Paixão Costa Nascimento. Ele foi submetido na seção temática Dimensões Criativas, Comportamentais e Culturais da Inovação. A interação das empresas com seus stakeholders, especialmente economias emergentes, é uma fonte crucial de vantagens competitivas. Esse artigo explora a relação entre essa interação e o desempenho organizacional, com ênfase nas práticas de inovação e no contexto das empresas brasileiras. O tema central do artigo é destacar a importância da colaboração com stakeholders para impulsionar o desempenho inovador das empresas brasileiras em economias emergentes. O problema de pesquisa investiga, né, o artigo investiga o impacto da interação com stakeholders no desempenho inovador das empresas brasileiras em economias emergentes, considerando o contexto específico do Brasil e de outras economias em desenvolvimento. Ele busca compreender como essa interação pode resultar em vantagens competitivas para as empresas no mercado brasileiro, levando em conta as particularidades deste ambiente. Como fundamentação teórica, nós usamos Bandeira Mello 2011, que avulta a importância da construção de redes de relacionamento com stakeholders para a inovação empresarial. O autor afirma que a interação com o stakeholder pode ajudar as empresas a superar barreiras de conhecimento e a obter recursos complementares para o desenvolvimento de novas tecnologias e processos. Wolters et al. Também destacam a importância da interação com stakeholders para o desempenho inovador das empresas em mercados emergentes. Como procedimento metodológico, nós usamos uma pesquisa documental com base em uma revisão bibliográfica sistemática que foram usadas algumas bases de dados. Foram pesquisados 18 artigos, onde nós tivemos uma definição de critérios de inclusão e exclusão dos estudos. Seleção dos estudos a partir de leitura dos títulos e resumos e palavras-chave, e análise quantitativa dos estudos selecionados. Para análise dos dados, nós utilizamos a análise de conteúdo de Bardan 2011, onde nós utilizamos critérios de inclusão, que foram estudos que abordam a relação entre interação com stakeholders e desempenho inovador em empresas brasileiras, em contextos de economias emergentes. E como critério de exclusão foram estudos que não se enquadraram no tema de interesse ou que não utilizam abordagens qualitativas. Foi possível perceber a importância da inovação para o desempenho empresarial e como a interação com stakeholders pode ser um fator-chave para o sucesso das empresas. Neste aspecto, foi constatado que as empresas brasileiras apresentam um nível médio de inovação quando comparadas com outras empresas de economias emergentes, e que há um caminho a ser percorrido para alcançar liderança global. Como contribuição, o envolvimento dos stakeholders nos processos de tomada de decisão, ao considerarem as suas preocupações para garantia de confiança e apoio, o processo de inovação é vantajoso para o desempenho organizacional.
O estudo evidencia que a interação com stakeholders é fundamental para a inovação empresarial e que as empresas brasileiras devem investir em estratégias de engajamento com seu público, a fim de alcançar uma posição de destaque no cenário internacional. Como conclusão, e a partir da revisão bibliográfica, verificou-se que a interação com stakeholders é um fator relevante para a inovação empresarial, uma vez que permite a identificação de demandas e oportunidades de mercado, bem como a troca de conhecimento e recursos entre as partes envolvidas. A participação ativa dos stakeholders também pode aumentar a legitimidade das empresas perante a sociedade. Foram usadas todas essas referências para que a gente pudesse chegar à conclusão desse artigo. Muito obrigada. A Rei dos Coins tem os melhores preços. Muito bom. Parabéns, Devela. Agora vamos para o próximo, que é o 1334. Perfeito, professor. Já vou colocar aqui também. Tá bom, obrigado, Bruno. Apresentação do CMEAD 2023, na área de Gestão da Inovação, seção temática Dimensões Criativas, Comportamentais e Culturais da Inovação. O trabalho se intitula A Cultura das Mídias e a Prática dos Profissionais Atuantes na área de Tecnologia da Informação e Comunicação e Economia Criativa. Os professores doutores André Luiz Maranhão de Souza Leão e Bruno Melo de Moura, a mestra Ana Carolina Assis Sampaio e a graduanda Jéssica Maria Vasconcelos de Moraes, todos os autores vinculados à Universidade Federal de Pernambuco. O contínuo desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação vem remodelando as estruturas econômicas e sociais e alterando a configuração dos sistemas produtivos globais, as trocas de informações e as interações sociais. Nessa reconfiguração, se observa a apropriação das mídias pelos usuários e organização que acelera a transformação dos contextos culturais através dos espaços virtuais e sua interatividade. Assim, essa transformação está vinculada a uma cultura das mídias, percebida pela presença dos meios de comunicação da vida cotidiana. Esse contexto afeta o mercado profissional, em especial os profissionais ligados às mídias, como é o caso dos profissionais de tecnologias de informação e comunicação e economia criativa. Profissionais desses dois campos são definidos como aqueles que desenvolvem processo de gestão e informação através de propostas que recorrem às tecnologias de maneira criativa. Nesse sentido, é possível perceber uma sobreposição desses dois segmentos, vinculados ao uso de aparatos eletrônicos e consumo contínuo de múltiplas mídias. Assim, focados na intersecção desses dois campos, o presente estudo tem como objetivo compreender como as culturas das mídias estão imbricadas às práticas profissionais de tecnologia da informação e comunicação e economia criativa. O referencial teórico abarcou duas seções, uma voltada à cultura das mídias e outra dedicada à definição dos profissionais foco do presente estudo. Na primeira sessão, trouxemos a concepção de cultura das mídias, como a presença dos meios de comunicação na vida cotidiana, ou como arranjos com contornos sociais e estéticos que moldam a maneira como indivíduos e organizações estabelecem os contextos culturais em que atuam. Exploramos ainda o conceito de convergência das mídias, definido como um processo cultural que permite a coexistência de diversas plataformas de mídias com uma movimentação de conteúdos fluida. A inteligência coletiva, que se refere ao conhecimento constituído a partir da ação conjunta e organizada de um coletivo de usuários no cyberespaço. E a cultura participativa, estudada enquanto consumo produtivo, onde há participação ativa dos consumidores na construção social e cultural com produções, obras e produtos. Na seção de definição dos profissionais, delineamos conceitualmente os profissionais de tecnologias da informação e de comunicação e economia criativa. Para os profissionais de tecnologia da informação e comunicação, há uma dificuldade na conceituação devido à ampla variedade de áreas que o termo tecnologias da informação abarca. Uma das soluções para essa questão é definir esses profissionais a partir de suas funcionalidades e por suas competências que envolvem a capacidade de inovação e criação de novos processos e produtos. De forma similar, os profissionais de economia criativa também carecem de conceito homogêneo acerca de suas atividades e competências devido à multiplicidade de perspectivas que podem assumir em suas funções laborais.
Para Florida, a classe criativa não se resume ao uso da criatividade no trabalho, mas sim pelos trabalhadores que são efetivamente pagos por suas produções intelectuais, sendo definidos, portanto, pela capacidade de resolução de problemas complexos e pelo elevado nível de capital humano, que envolvem aspectos cognitivos e sociais. Isso inclui empreendedores, engenheiros, cientistas da computação, perpassando por campos técnicos e campos artísticos. Tendo em vista o objetivo da pesquisa, optou-se por uma abordagem qualitativa, realizada através de The Long Interview pela proposta de McCracken. Dada a familiaridade que os entrevistados têm com o ambiente digital, as entrevistas foram conduzidas por meio de videochamadas. Conforme antecipado, os entrevistados são profissionais atuantes nos setores de tecnologia da informação e comunicação e economia criativa. Foram selecionados os profissionais que, durante o período de realização das entrevistas, estivessem no exercício profissional, isto é, atuantes e enquadrados nas ocupações dos segmentos que são foco do presente estudo. O contato com os entrevistados foi por meio de 2 momentos. Primeiramente, pelo contato via e-mail, com as empresas abarcadas pelos parques tecnológicos, que se concentram nesses segmentos. Solicitou-se às empresas indicações de profissionais que pudessem conceder entrevistas. Após acionados os primeiros contatos, iniciamos o processo de bola de neve, ampliando nossa rede de entrevistados. A quantidade de entrevistas foi determinada por critérios de representatividade geográfica e de segmento e saturação. No total, foram realizadas 19 entrevistas online, com duração média de 1 hora e 20 minutos, que ocorreram entre abril e julho de 2022. A seguir, podemos ver o quadro com o perfil dos entrevistados. A análise dos resultados levou à identificação de 2 categorias organizadas em 7 códigos. A primeira categoria, Convergência entre Mídias, trata dos conceitos que abarcam a convergência midiática, perpassando pelo reflexo desse fenômeno na vida dos profissionais, com uma utilização opcional em participar ativamente da cultura midiática. Se trata de um exemplo de como as pessoas convergem social e culturalmente através do uso das tecnologias, seja para alcançar pares que partilhem de mesmos interesses e costumes, seja entre plataformas tecnológicas que permitem transitar entre diversas mídias. A primeira categoria, como pode ser vista no quadro a seguir, se evidencia nos achados por meio de 4 códigos: cultura participativa, inteligência coletiva, limitação digital e apropriação tecnológica. A segunda categoria, mediatização, trata da apropriação e onipresença dos dispositivos midiáticos e digitais que transformaram aspectos culturais e as práticas sociais. As mídias estão presentes de forma tão intensa que a cultura vivenciada se trata da própria cultura presente nas plataformas. Sendo a mediatização uma consequência da evolução da convergência midiática, vários aspectos da vida social se vinculam a um só dispositivo. Os limites entre as esferas sociais tornam-se cada vez mais difíceis de identificar. A segunda categoria, como pode ser visto no quadro a seguir, se evidencia nos achados por meio de 3 códigos: ubiquidade das mídias, consumo midiático, mediação tecnológica. Os achados da presente pesquisa desvelam que a cultura das mídias está intimamente relacionada na atuação de profissionais de tecnologia da informação e comunicação e economia criativa, seja através de aspectos da convergência, seja da mediatização. Por um lado, a convergência demonstra como esses profissionais estão constantemente envolvidos de forma ativa no ambiente de trabalho e cultural em que estão inseridos. Isso, inevitavelmente, amplia a produção de conhecimento coletivo por meio de suas interações nas redes. Por outro lado, a mediatização elucida a estreita relação entre a vida pessoal e profissional desses indivíduos, que têm em comum a integração contínua e muitas vezes intensa das tecnologias em seu uso diário. Logo, os resultados da pesquisa levam à compreensão dos 2 segmentos econômicos investigados. Emergem seus profissionais no uso contínuo de tecnologias e mídias, enquanto alguns aspectos indicam como os profissionais se beneficiam de sua familiaridade com as tecnologias, outros destacam as dificuldades que sentem em separar o seu uso para fins profissionais dos que são para fins pessoais. O artigo tem como principal contribuição o papel central que a cultura das mídias exerce na vida de profissionais de tecnologia da informação e comunicação e economia criativa. Adicionalmente, apesar da distinção entre os segmentos ser válida, não é necessária, considerando que seus profissionais tendem a transitar entre diversos cargos, carreiras e atividades laborais dos 2 setores. Obrigada pela atenção. Muito bom, obrigado. Agora, então, vamos passar para o último trabalho, que é o 609, se não me engano. Isso, professor.
Vou colocar aqui. Olá, meu nome é Izzy. Olá, meu nome é Isis e eu vou apresentar o trabalho titulado O Comportamento Inovador de Enfermeiros em um Contexto Hospitalar. Por meio de ideias inovadoras, os processos de cuidados de saúde podem melhorar a qualidade dos serviços, reduzir os custos, aumentar a eficiência e oferecer tratamentos mais personalizados e eficazes. Deste modo, melhorando a qualidade de vida e fazendo com que reduza a mortalidade dos pacientes. O comportamento inovador na área da enfermagem é um dos responsáveis por proporcionar maior qualidade e eficiência na assistência ao cliente. Nos estudos já realizados, foi observado que o comportamento inovador nas organizações resulta em crescimento para o negócio, oferece novas oportunidades, corrobora para uma melhor colocação no mercado, impactando positivamente na vantagem competitiva e na satisfação do colaborador. Além disso, também aprimora o reconhecimento e, principalmente, amplia os cuidados na área de saúde, otimizando a qualidade do trabalho prestado aos clientes e à comunidade. Com esse trabalho, tivemos como objetivo analisar o comportamento inovador dos enfermeiros a partir de suas características individuais e do suporte à inovação dado pela organização situada no sul do Brasil. As nossas contribuições foram validar no Brasil uma ferramenta de comportamento inovador e o suporte de inovação de Lucas e Stefan, de 2017, e reconhecer as variáveis que caracterizam o ambiente de inovação e as características do comportamento inovador, auxiliando na gestão das empresas do ramo. Lucas e Stefan descreveram um conjunto de comportamentos específicos que constituem conceitos mais amplos de comportamento inovador. Assim, de acordo com as medidas que já existem sobre comportamento inovador, constituíram um instrumento de medição. Estes mesmos autores construíram um inventário de comportamento inovador, constituído de 7 dimensões. São elas: geração de ideias, pesquisas, comunicação e implementação das ideias, envolvimento de outras pessoas, superação de obstáculos e resultados de inovação. Em relação ao ambiente onde esse profissional está inserido, sendo este capaz de inibir ou incentivar o comportamento inovador de seus colaboradores, os autores identificaram 3 categorias essenciais para promover o suporte à inovação, que é o suporte gerencial, o suporte organizacional e o suporte cultural. Essa é uma pesquisa descritiva, transversal, com abordagem quantitativa e qualitativa. A coleta de dados quantitativa foi realizada no hospital de grande porte, denominado neste estudo como ALFA, com 137 enfermeiros no seu quadro de colaboradores, e o público respondente foi de 34%. A análise de médias foi realizada a partir dos construtos propostos por Lucas e Stefan, e a coleta de dados qualitativa se deu através de entrevistas em profundidade, com um roteiro semi-estruturado para os gestores, e a análise se deu através da análise de conteúdo. Nos nossos resultados, quando falamos em comportamento inovador, a média geral de quando o participante concorda sobre a geração de ideias indicou concordância com as afirmativas, mas ao observar as variáveis, percebemos que há uma média mais baixa para a questão referente ao pensamento original, o que pode ser explicado pela necessidade dos enfermeiros seguirem normas. Segundo a literatura encontrada, a inovação é um processo que envolve riscos, já que muitas ideias inovadoras podem não ser bem-sucedidas. Portanto, este profissional pode preferir seguir padrões e normas para não colocar em risco seu paciente ou até mesmo sua colocação profissional. Para o construto de pesquisa e comunicação de ideias, a média geral também teve um grau de concordância, aí, com uma pontuação um pouco maior, de 4,2, e a literatura nos traz que quando uma organização implementa uma cultura de compartilhamento de conhecimento, os colaboradores são incentivados a compartilharem ideias e informações uns com os outros.
Para os construtos de implementação de ideias, envolver os outros, superar obstáculos e resultados de inovação, todas essas tiveram um grau de concordância com questões abaixo de 4 pontos que, de certa forma, nos traz aí que existe uma falta de sistematização dos processos de implantação dessas ideias. Assim como podemos inferir que os enfermeiros, na sua percepção, apresentam comportamentos inovadores, mas que também percebem que as ideias não têm plena aceitação na sua implantação. No que diz respeito ao suporte à inovação, nós constatamos que, na percepção dos respondentes, a média de concordância é um pouco superior quando falamos em suporte gerencial, com 3,3 pontos, quando comparamos com o suporte organizacional, aí com 2,9, e com o suporte cultural de 3 pontos. Este resultado, ele corrobora, de certa forma, com os resultados encontrados no inventário de comportamento inovador, pois foram as variáveis relacionadas ao suporte da gestão imediata que tiveram um índice de concordância também mais alto. Nos nossos achados, podemos trazer como considerações finais a autoavaliação do comportamento desses respondentes, a valorização das pessoas do setor, que há elementos que indicam a presença de subsídios organizacionais que favorecem, sim, o comportamento inovador, que falta sistematização das atividades que são promovidas, e as limitações que nós podemos elencar são que os resultados representam 34% da população e podem não refletir a percepção de todos os enfermeiros e a influência dos pesquisadores. Para pesquisas futuras, nós sugerimos comparar diferentes tipos de serviços hospitalares, sejam eles públicos e privados. Muito bom. Obrigado. Então, vamos passar agora, pessoal, para as considerações, os debates, perguntas. Eu fiz algumas anotações aqui que eu já tinha feito também, né? Então, quero agradecer também a presença dos assistentes, né, as pessoas que estão assistindo, colaborando. Se tem perguntas para os nossos palestrantes, os nossos pesquisadores. Então, ali tem já parabéns pelos trabalhos, né, sendo colocados, muito bons realmente. Então, está aberto nós temos 11 pessoas, né? Podem estar perguntando aí para os nossos pesquisadores e os pesquisadores também, se quiserem perguntar. Só aqui uma questão, só uma pequena observação, não é nada de muito transcendente, mas pode ser que contribua talvez para um entendimento deste último artigo apresentado da ISIS, se não estou enganado, é isso? Sim. No que diz foi feito o questionário em enfermeiros hospitalares, certo? Isso. Tradicionalmente, ou pelo menos o entendimento que eu tenho da profissão, ainda que não seja muito próximo, é que não é uma profissão, ou pelo menos qualquer profissão médica, não é uma profissão muito dada à inovação no local de trabalho. Isto é, porque o que faz sentido, de alguma forma, que todos os procedimentos têm que ser validados cientificamente, e isso demora algum tempo para que os pacientes não sofram por causa da experimentação in loco. E pode ser essa uma das razões pelas quais as percepções sejam de que não há um grande espírito inovador dentro dessa classe, né, profissional. São os meus 2 centavos, pode ajudar na compreensão ou na discussão depois dos resultados obtidos. Isso aí, obrigada, Marcelo, pelas tuas ações. E sim, eu sou enfermeira de formação, fiz aí meu mestrado em administração,
mas realmente é algo assim que assola a nossa classe. E como tu disse, como a literatura fala muito, esses enfermeiros eles ficam muito regrados e são muito acostumados, são educados a respeitar normas e padrões, né? Hoje a gente vê aí a dificuldade que é, às vezes, fazer pesquisa em humanos, por exemplo, né? O tempo que se leva para a gente ter algumas certificações, aí a Anvisa a gente conhece, e como tudo isso é demorado, e como eu acredito que deu um banho de água gelada, às vezes, nos enfermeiros que querem inovar, né? A gente também viu muito na minha pesquisa a questão da gestão, de como a gestão pode e deve auxiliar, né? Como esse ambiente ele favorece ou inibe para que esses enfermeiros possam se colocar. E sim, hoje a gente tem uma cultura muito forte ainda relacionada a erros na área da saúde, né? Mesmo quem não é da área sabe, já viu várias coisas a respeito na mídia. Então, para esse profissional inovar, sim, é um desafio. E foi por isso que a gente optou em, além da minha prática profissional também, a gente optou em buscar esse grupo, essa classe profissional, para entender melhor como que se dá e quais os caminhos que a gente poderia ter para esse aspecto melhorar, né? Daniela, Mas quer falar alguma coisa? isso. Vamos lá, pessoal. Vamos. Boa noite já, né? Falo do Brasil, Minas Gerais. Eu também quero comentar, complementarmente ao trabalho da Isis, eu gostei muito, eu tive uma aluna que defendeu há um mês atrás, falando sobre gamificação na enfermagem. E eu não sei se vocês verificaram, Isis, no estudo, mas ela verificou muito a questão da hierarquia. E que muitos, porque a gamificação é também, dentro dos estudos da inovação, é uma das ferramentas trabalhadas. E ela sofreu muito, porque ela trabalha com a prática da enfermagem e da gamificação, fazendo treinamentos, e ela é certificada, assim, não é essa gamificação de joguinho, não. Gente, só para todo mundo entender, a gamificação é realmente estruturada para o desenvolvimento do trabalho, né? E ela falou nos estudos dela, assim, apesar de não ter aprofundado nesse tema, mas ela citou sobre a questão da hierarquia, que muitas vezes a classe médica interfere, né? E muitas vezes não permite avançar uma ideia porque impõem-se questões médicas, enfim. Eu não sei se vocês chegaram a pensar nisso, né? E se, de alguma maneira, o estudo né, revelou, de alguma forma, essa pressão da classe médica sobre a questão hierárquica, né? Que acredito que deve ser uma barreira a ser vencida, afinal de contas, a enfermagem tem uma larga trajetória de estudos e na verdade, toda a atuação da enfermagem, a gamificação mostrou muito isso no estudo, está na mão da enfermagem, né? Então, nos estudos, vocês chegaram a observar, de alguma maneira, essa pressão da classe médica? Oi, Daniela, obrigada. Quando a gente compara, né, quando a gente traz aí a enfermagem e a medicina, a gente não consegue falar de hierarquia porque são classes distintas, né? São colegas. Então, a gente não tem aí a enfermagem sobrepondo a classe médica ou a classe médica sobrepondo a enfermagem, né? Eles trabalham juntos. Mas eu entendo, sim, o que tu quer dizer. E a gente aí tem muito ato médico, né? A gente tem um corporativismo médico muito forte em todas as instituições. A gente sabe que a empresa, o hospital, ainda é uma empresa que funciona talvez um pouco diferente das demais, né? E sim, tem que ser levada
muito a sério essa questão dos espaços, dos respeitar os espaços, de como esse processo é, sim, delicado, né, Daniela? Mas não, assim, neste estudo, a gente optou por examinar mesmo o profissional. A característica desse profissional e a característica do ambiente. Eu não cheguei a mencionar ali na apresentação, mas na pesquisa qualitativa foram entrevistados os 3 principais gestores. O diretor da empresa, que é um médico, mas que há muito tempo já não atua mais como médico, a coordenadora de gestão de pessoas e a coordenadora de enfermagem. Então, apesar de ser o presidente, o diretor da empresa, eu não senti nenhum viés pelo fato dele ser médico. Mas sim, acredito que é algo para se discutir num segundo momento, já que hoje a gente tem os dados, né, desse comportamento inovador desse profissional, para um segundo momento tentar entender a interferência médica a construção desse perfil desse profissional. Isso aí. Eu acho que eu já vou falando aqui alguma coisa, porque tem a ver muito com o que a Daniela puxou. Eu acho que isso que a Daniela traz e que o Marcelo também comentou é bastante importante, né? Eu já dei consultoria para o hospital e tem um artigo publicado sobre endomarketing no serviço hospitalar, né? E justamente no artigo a gente discutia essa relação enfermeiro e médico, né? E aí depois, logo em seguida, Daniela, aliás, Daniela não, Isis, surgiu essa questão se não me engano, que o enfermeiro também pode fazer diagnóstico. Eu acho que isso aí faz um pouco sentido com que a Daniela traz, né? Porque aí como que o enfermeiro é visto, ele pode fazer diagnóstico, tem a relação com o médico, que tem toda essa visão que tu acabaste de falar, né? Então é bastante interessante, assim, aí tu vai inovar, né? Esse próprio fato do enfermeiro fazer diagnósticos não seria uma inovação nos serviços de hospitalar, né? Então, aí tu tem né, é uma possibilidade de inovação, mas ao mesmo tempo tu traz um ponto que eu acho que é muito importante, que é delicado, que é a questão do risco, né? Até onde eu posso ir se está colocando uma vida em risco, né? E essa questão do risco é uma preocupação que eu acho que vocês devem ter bastante, né? Bastante presente no dia a dia, né? Então, como é que fica tudo isso aí hoje, né? E associado a uma inovação? Esse era o comentário que eu ia fazer para você. Eu tenho outros depois, mas para os outros. Obrigada. Carolina, tu quer falar também? Depois eu fecho com os dois. Na verdade, Jéssica levantou a mão primeiro, mas a minha pergunta não era referente ao seu artigo, era sobre outros, no sentido a importância da interação com os stakeholders. Mas eu vou passar para a Jéssica, né? Ela levantou a mão. Eu estou deixando fluir, tá, pessoal? Então, fique à vontade aí para participar. Nós temos... Boa tarde, pessoal. Parabéns pelos trabalhos. A minha dúvida é com relação ao trabalho do Marcelo. Acho que foi na revisão de literatura dele, apareceu como uma das métricas a parte de masculinidade. Eu não entendi muito bem como é que essa questão da masculinidade ela chegou na tua revisão. Foi nos resultados. Isso. Sim, de qualquer das formas, aquilo é uma escala de medição da cultura nacional. Ok, dos trabalhos do Geert Hofstede, um senhor holandês que trabalhou na IBM nos anos 60 e 70 e que fez fez um grande questionário nos trabalhadores da IBM nos vários países onde a IBM existia, e conseguiu perceber diferenças estruturais entre as respostas dos vários colaboradores entre os diferentes países, e a partir daí formou aquilo que é considerado as dimensões da cultura nacional,
e que uma delas, de facto, ou seja, a grande maioria das dimensões são contínuos em que os nomes que aparecem são os polos desse contínuo. Okay? Por exemplo, a questão da masculinidade é o oposto da feminilidade. Ou seja, há países que caem mais para um extremo, outros a meio, outros mais para o outro extremo, vai variando. E tal como acontece no individualismo versus coletivismo, orientação a longo prazo versus o curto prazo, indulgência versus restrição, pronto, essencialmente é isso. A questão da masculinidade, feminilidade, essa dualidade, digamos assim, está relacionada com, por um lado, países mais masculinos tendem pelo menos os achados que ele encontrou, foi que países mais para o extremo do masculino tendem a valorizar, questões como a autorrealização das pessoas, o fazer por si próprio, enquanto que no oposto, no extremo mais feminino, os indivíduos dessas sociedades tendem a preocupar-se mais com os grupos familiares, com o próximo, prestar atenção ao próximo, não digo mais do que a si próprio, mas tendo sempre mais essa atenção ao próximo e esse cuidado com o próximo, do que em países mais masculinos. Lá está, isto é uma classificação que o próprio Ofsted indica, é uma classificação nacional, isto é, não se pode classificar indivíduos desta forma, não é esse o objetivo, nem faz sentido, porque numa sociedade, imaginemos uma sociedade que é extremamente masculina, e os exemplos que ele dá são, por exemplo, países árabes, existem indivíduos que, se respondessem ao questionário, estariam mais do outro lado, ok? Portanto, isto é digamos que uma média, não é bem uma média, mas é uma extrapolação, uma generalização para o nível nacional que não se aplica necessariamente aos indivíduos todos dessa população, ok? Pronto, espero ter esclarecido, mas foi esta a medida de cultura que utilizamos para este estudo, no caso, ainda que existam outras. Espero ter esclarecido. Sim. Acho que a Carolina quer falar também. Sim, era sobre outro artigo. Primeiramente, eu acho que eu nem dei boa tarde, né? Boa noite já para todos. No caso, era sobre a importância da interação com stakeholders para a inovação empresarial em economias emergentes. Como a gente só consegue acessar o resumo, né? A gente não tem um trabalho completo, aí fica um monte de coisa que a gente fica se perguntando como que se deu. E aí, imaginei que no vídeo a gente ia ter acesso, né? Mas eu não peguei a parte dos... Fiquei curiosa, na verdade, com a categorização que foi feita e quais foram os resultados obtidos, porque aí meio que pula para discussão e ficou muito bom, mas fiquei sentindo falta dos resultados, da descrição dos resultados. Era isso. Então, Carolina, pelo questionamento. Esse trabalho, a princípio, é um trabalho ainda em evolução, Carolina. Então, acredito que ele tem, assim, muitas lacunas, e uma delas é trabalhar melhor na parte metodológica. Já orientei os alunos nesse sentido, né? Mas a questão foi uma preocupação com uma revisão que gerasse, ela até na hora que a aluna gravou o vídeo, ela falou quantitativo, mas na verdade era qualitativo, mas que ela estava meio nervosa e errou os termos no momento da gravação. Mas a ideia foi elencar, né, do ponto de vista da inovação, do desenvolvimento dessa inovação para a competitividade em situações de países em desenvolvimento, e por isso a seleção de artigos que voltasse para essa discussão, para poder fazer esse levantamento a partir das ideias trazidas pelos artigos. Então, foi uma pesquisa que se baseou nessa revisão. Foram apenas 18 artigos,
inclusive tem uma tabela com a listagem dos artigos no próprio texto, ainda que a tabela esteja um pouco incompleta, ela demonstra o levantamento de cada um desses 18 artigos, e a partir deles foi determinada a análise sem uma pré-categorização, foi feita uma categorização pós-leitura e análise, com os critérios de exclusão de artigos que não envolviam a pesquisa em países emergentes, e que artigos que abordavam uma visão mais quant, e a partir disso foi realizada a análise de apenas 18 artigos. Com isso, uma categorização assim, de separação em temáticas para uma análise de conteúdo, como a Bardan defende, não foi realizada assim, de forma muito criteriosa. Ela foi analisada em que abordagem esse artigo tinha e qual a contribuição para países emergentes esse artigo trazia, sabe? Então, não houve diversas categorias, pontos de análise, cruzamento de dados em cada um desses artigos, mas sim a visão da contribuição específica para inovação em países emergentes de cada um desses artigos. Então, quase que foram duas categorias especificamente realizadas, né? E assim que o artigo avançar, a partir das nossas discussões daqui hoje, acho que é o primeiro passo para isso, a gente pode trocar e-mail ou outro contato para aprofundar e te enviar o artigo já aprimorado, assim que ele estiver já ajustado, se for de seu interesse, para a gente apresentar melhorias a partir disso. Estamos à disposição para trocar ideias. Tá bom. Mais alguma pergunta, algum comentário dos nossos palestrantes? Posso ir fazendo meus comentáriozinhos aqui? Tem umas anotaçõezinhas aqui. Eu penso que é bastante interessante começar pela Daniela, que está ali na cena, né? Uma vez eu orientei um trabalho de uma aluna, de uns alunos da administração, da graduação, e que tem... Quando eu leio o teu trabalho, eu me lembrei desse trabalho. Era uma fábrica, uma indústria aqui no Rio Grande do Sul, Daniela, que a indústria de móveis, eles tinham uma produção moveleira que eles faziam rapidinho um roupeiro, por exemplo. Eles faziam em segundos um roupeiro. Eles tinham alta tecnologia que só existia na Itália. E eles trouxeram para o Rio Grande do Sul, aqui na região centro do Rio Grande do Sul. Essa indústria hoje ela não existe mais, ela fechou, ela faliu, por causa da sucessão familiar. E o trabalho que as alunas tinham feito na época eram justamente pela relação da indústria com os lojistas. E eles não tinham relacionamento, acredita? Eles se preocupavam tanto com a alta tecnologia e com a inovação e deixaram de se preocupar com algo tão importante que era justamente com seus públicos de interesse, né? Com seus stakeholders também. Então, esse teu trabalho eu acho bastante interessante, porque as empresas investem muito e não esquecem de buscar um ponto de equilíbrio entre a inovação e a integração, e um trabalho em conjunto com os seus parceiros, né, com seus públicos de interesse, com seus stakeholders. Então, essa tua proposta de estratégia de engajamento, ela tem muito a ver, né, com tudo isso, porque as empresas elas têm que se preocupar com a inovação, né? Não pode acontecer que nem eu constatei no meu trabalho, quando eu estudava aí na USP, né? Que indústrias que levavam 10 anos somente com o produto. Né? Não podemos chegar nesse ponto, mas também não podemos nos descuidar daquelas pessoas, daqueles públicos que fazem parte do crescimento e do desenvolvimento dos negócios. Né? Então, essas relações são bastante importantes. O trabalho do Marcelo me chama muita atenção, né, por causa da cultura organizacional, por causa dos valores culturais, né? Aqui, como eu disse para vocês, nós estamos na fronteira. Eu estou entre Brasil e Argentina. Tu atravessa uma ponte e é outra cultura, tá? É outra cultura. Então, a gente vive isso no dia a dia.
Então, tu tá num país que é muito conservador. Aqui nessa região nossa, o Rio Grande do Sul é conservador. Nessa metade sul, ele é muito conservador, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque é um processo. E hoje está sendo feito um grande trabalho pelo governo do estado e pelas universidades, né, de trabalhar a inovação, desenvolver ecossistemas de inovação, né, a partir desse trabalho, né, dessa verificação do quanto a cultura precisa ser trabalhada. E a cultura é algo que as pessoas negligenciam, que as pessoas desconsideram quando se pensa em inovação, né? O pessoal pensa que inovação em produto, inovação em serviços é algo que brota, algo que cai do plano espiritual, como eu digo, né? E não é, né? Tem valores, tem crenças, tem dimensões culturais que afetam o desenvolvimento cultural. Então, eu penso que esse trabalho que o Marcelo nos traz é bastante importante no sentido de responder que inovação os países querem, né? Que tipo de inovação os países precisam, que tipo de inovação é possível com a cultura de cada país, né? A questão das mídias, né? Eu acredito que esse trabalho que foi realizado da definição dos profissionais de TI, eu sou graduado em comunicação, eu sou graduado em publicidade e propaganda, e daí depois tem mestrado e doutorado em administração, e especialização em administração também, né? E a gente nota que tem muito o que fazer ainda, né, com relação aos profissionais de TI. E que bom que é feito esse estudo, né, sobre o TI e a indústria criativa. Justamente para clarear, eu acredito que eu acho que a Carolina que apresentou o trabalho, se não me engano, né, não, Foi Jéssica que apresentou. a Jéssica, obrigado, Jéssica. Obrigado. Né, a Jéssica, então, assim, tem um trabalho bastante interessante, né, porque esclarece muito nesse trabalho dela. Eu vi assim, agora eu tenho mais argumentos para discutir sobre TI e a relação com comunicação, né, porque esse trabalho da Jéssica é muito enriquecedor, é muito esclarecedor e muito rico em informações para que a gente possa promover, né, um diálogo com a comunicação e os profissionais de TI e a economia criativa. Então, vejo bem isso aí, né? Está muito claro para nós, né, a importância, né, da cultura das mídias, né, ser melhor trabalhada na atuação com os profissionais de tecnologia da informação. E tu vê que muitas vezes eles pegam, eu digo assim, que falta que pelo menos se pegarem o site da nossa universidade, eu estou discutindo a partir disso, né, o site da nossa universidade aqui, ele deixa muito a desejar, porque é feito por técnicos profissionais de tecnologia da informação, sem consultar os profissionais de comunicação, né? Então, eu acredito que esse trabalho da Jéssica ele é muito enriquecedor em relação a isso. Pessoal, assim, eram esses apontamentos que eu fiz aqui, né, no sentido de a fechar e também continuando, ainda temos alguns minutos, né? Se tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta, um comentário, pedindo também que lembrem depois de fazer a avaliação, né? Eu acredito que a qualidade dos trabalhos está muito boa, mas avaliem também a moderação, né? A gente procura deixar fluir no sentido de que todos possam participar, né? Agradecendo as pessoas que estão assistindo também, que querem fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Bom, eu vou comentar então. A gente tem um tempinho ainda. É só porque, é só falar a origem, assim, desse trabalho. Na verdade, ele foi do projeto MyDai, que é um programa de mestrados de administração e inovação. Foi um triple hélice, inclusive, Porto Digital, e o Estado, né, de Pernambuco. E uma grande dificuldade que a gente teve foi justamente delinear essa intersecção, conseguir juntar quem que eram esses profissionais de tecnologia de informação e quem era esse pessoal de economia criativa. Inclusive, estava sem o Ministério da Cultura, então a gente estava usando um documento que era de 2013 da Firjan. E, enfim, foi mais difícil, foi delimitar. E por mais que para alguns essa conexão seja óbvia, né? Para outros não é. Então, a gente viu justamente a necessidade, né, de integrar esses dois grupos que já estão integrados, mas de entender as particularidades desses segmentos, né, que
são enquadrados dentro dessa intersecção. Exato, tem as particularidades e precisa fazer esse estudo para integrar, porque senão hoje está muito solto, eu vejo como muito solto ainda. Então esse estudo eu acho que foi realizado, ele ajuda, ele traz esclarecimentos para que a gente possa conversar, para que a gente possa dialogar e haja o entendimento, qual é a função de um, qual é a função de outro, e o que é possível crescer nas diferentes áreas, né? Inclusive, complementando o que a Carolina falou, uma das dificuldades da gente é porque, por exemplo, na literatura internacional não existe essa divisão entre economia criativa e tecnologia da informação e comunicação. Tudo é economia criativa. E aqui no Brasil, não, a gente divide as duas áreas. E aí foi a dificuldade que a gente teve em delimitar o que é um e o que é outro. Viu, pessoal? Aqui nós temos um mestrado em comunicação e economia criativa. Depois vocês podem dar uma olhada ali nos trabalhos dos alunos, né? É comunicação, tem duas linhas, comunicação e economia criativa e comunicação para a economia criativa. É PPG-SIC, Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa. Esse foi um projeto de quando eu estava no mestrado. Agora, no doutorado, eu vou pesquisar fake news. Então, ainda estou no campo, né? Um pouquinho, mas, enfim, vou sim olhar as produções de vocês. Deixa eu só anotar aqui. Tu fala novamente. PPG-SIC. Era as produções de vocês. Coloquei aqui no chat. PPG-SIC. Unipampa. Unipampa. Tá. Mais algum comentário, alguma pergunta, alguma contribuição? Pessoal da assistência? Obrigado, Sérgio. Podemos encerrar, então? Bruno? Pronto, professor. Eu coloquei aí, mas o professor já salientou, né? Mas colocando mais uma vez aí no chat, a gente pede a gentileza que vocês acessem esse link que está aí para fazer a avaliação, né? Justamente da sessão como um todo, né? Que fala sobre a moderação e tudo. Obrigado, Daniela. Peço a todos que separem os minutinhos na sequência, ele é bem breve, né? E vocês concluem. No mais, agradecer ao professor João pela maestria aí da condução. Foi uma ideia muito boa da gente ter feito as apresentações dos vídeos, depois debatido. A gente teve, acredito que algo rico aqui já na parte de discussão. E muito obrigado a todos que participaram, né, que vieram aqui, os pesquisadores, as pessoas que estão aqui assistindo, que trouxeram mais valor também aqui para o que a gente construiu. No mais, agradecer, dar boa noite, né? E aproveitem, se puderem, assistam. Tem outros painéis desses, outras sessões que a gente consegue acompanhar lá pelo portal e lá no presencial também. Gente, boa noite, obrigado, professor. Sucesso a todos. Eu que agradeço a todos e todas. Muito obrigado a todos. Boa noite, foi um gosto. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite.